Muita gente perguntou, muita gente questionou, inclusive durante o final de semana, e para algumas pessoas eu até já respondi: olha, eu vou falar sobre isso na segunda-feira. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nós queremos te agradecer, te glorificar, te exaltar. Agradecer porque o Senhor é conosco em toda e qualquer situação. Agradecer porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá alegria da Tua santa presença nas nossas vidas. Pai, eu quero pedir a Tua ajuda para fazer especialmente a programação deste dia. Quero buscar no Senhor graça, sabedoria, direção para falar sobre este assunto tão delicado, este assunto que de uma maneira ou de outra faz parte da vida das pessoas. Então que o Senhor nos guie nas palavras, que o Senhor nos guie na forma, na maneira que vamos falar, que o Senhor me dê sabedoria para abordar este assunto que a Bíblia trata, mas que pouca gente conhece. Então eu peço a Deus Todo-Poderoso a Tua presença santa nas nossas vidas, nos orientando. Senhor, eu peço pela vida de cada uma das pessoas que vão ouvir esta programação, por aquelas pessoas que nós temos também levantado a nossa oração, nosso clamor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão fortes. Eu peço que o Senhor nos ajude a falar para cada um deles. Aqueles que estão desiludidos, temerosos, aqueles que estão com dificuldade para crer na verdade, e que o Senhor nos ajude a falar para aqueles que estão crendo na mentira como se fosse a verdade. Fala conosco. Esta, Senhor, é a minha oração, no nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, eu não vou, para tratar desse assunto, não vou pegar uma passagem bíblica e discorrer em cima dela. Eu vou trazer várias passagens e é interessante, é legal que você leia cada uma delas, porque este assunto, é claro que nós como cristãos sabemos que homem nenhum vai mudar o mundo, né? Isso a Bíblia diz que muitos vão tentar enganar, e se possível, vão até enganar os escolhidos. Mas nós não vamos fazer parte desses que serão enganados. Não. Então nós sabemos que homem nenhum vai mudar o mundo. Presidente, nenhum vai mudar o mundo. Deputado, senador, ninguém vai mudar, né? Eu tenho dito há vários anos, porque a Bíblia diz, e tenho dito que as coisas estão ruins e vão ficar piores ainda. Isso é o que a Bíblia nos diz, né? Mas nós estamos no mundo. Então nós fazemos parte destas coisas aqui enquanto estamos aqui. Não somos daqui, mas estamos aqui, né? Então fazemos parte. E nós temos aí, em breve, eleições. E como toda eleição é aquela
aquele falatório, né? Uns já estão na vida política, tem um aí que está há mais de 50 anos na vida política. Gente, 50 anos. Nunca fez nada. Nunca resolveu nada. Agora diz que tem a solução para fazer tudo. É só você pensar um pouco, né? Outros estão chegando pela primeira vez. E até parece adolescente, né? Adolescente que acha que sabe tudo, né? E tem uns que chegam aí que acham que resolver tudo é a coisa mais fácil deste mundo. Então nós temos que, nós que somos cristãos, nos voltarmos para a Bíblia e pensar como que o cristianismo nos indica no momento da votação. Como é que a gente vai votar, né? Então, eu quero que você não se engane, primeiro, por um ditado popular, que diz, é um ditado em latim, né? Todo mundo conhece no português, mas eu vou falar no latim, depois vou trazer para o português também. Vox populi vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Eu quero dizer para você que isso é mentira, né? Isso é uma mentira deslavada. E teve até um campineiro aqui, o Fausto Rocha, que escreveu uns livretos, né? Um livreto e depois imprimiu milhares, provando que Vox Populi, Vox Dei não é verdade. É mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque, veja você, se a voz do povo fosse a voz de Deus, nós não estaríamos no caos que nós estamos. O Brasil está um caos, né? E eu estou fazendo aqui um trabalho de pesquisa, porque a televisão, os politicamente corretos, dizem que o Brasil é um país de gente honesta. E segundo o caminhar das minhas pesquisas, isso é uma grande mentira. Porque o número de pessoas que cometem delitos diariamente e são presas diariamente é assustador. Um país de gente honesta não pode ter esse número. Não está pronta ainda a pesquisa, é um negócio demoradíssimo, né? Mas joga por terra esse negócio, o Brasil é um país de gente honesta. Não. No Brasil tem gente honesta, mas não é de gente honesta. Esse país não é feito de gente honesta. É feito, infelizmente, de malandros tentando enganar malandros. Mas existem pessoas honestas no país. Mas não é a maioria. Tanto é que quando alguém acha uma carteira e devolve, é notícia na televisão, na internet, no jornal. Para achar uma carteira e devolver é a coisa mais comum desse mundo. A carteira não é minha, está lá o nome do proprietário, RG do proprietário. Então, quando alguém faz isso hoje, é motivo de notícia. Se o Brasil fosse um país de gente honesta, isso seria coisa comum. Então veja que a voz do povo não é verdadeiramente a voz de Deus. Não é porque um candidato ou outro vai amanhã estar na frente que ele é o melhor. Primeiro, você não tem que votar porque todo mundo vai votar. Você tem que votar fundamentado naquilo que ele se propõe a fazer. O que seu candidato se propõe a fazer? Isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Então, opa, esse é o melhor, eu vou votar nele. Não porque todo mundo vai votar nesse ou vai votar naquele. Então, a
primeira coisa para a gente escolher um candidato é oração. Não é oração para Deus falar para a gente, olha, porque tem gente que ora assim, Senhor, me diz com quem eu vou casar, né? Não tem. Deus não diz isso. Senhor, me diga quem é o melhor candidato. Não, Deus não vai dizer. A oração é, na verdade, para a gente buscar graça e sabedoria para escolher. E é isso que diz a primeira referência bíblica que eu vou passar para você, que vem lá do Velho Testamento. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo das Crônicas 7,14. Eu não vou ficar repetindo para ganhar tempo, tá? Vai, tá tudo gravado aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ore para buscar graça e a direção de Deus. Então, não pense assim, olha, bom, eu vou votar, está tão difícil, né? Eu falei outro dia aqui, se a gente pegar todos os candidatos, colocar tudo dentro de um liquidificador, hipoteticamente, né? E bater tudo aquilo, é um cheiro que ninguém aguenta. Mas nós vamos ter que escolher um, né? Então não importa se o candidato roubou muito ou roubou pouco. Não importa, mas ele roubou pouquinho. Ele roubou nada, pouquinho. Não importa, se ele roubou, ele não presta. Porque o fato dele ter roubado revela o caráter dele. Não é honesto. Você vai votar num sujeito que é desonesto? Já não chega aos desonestos que tomaram conta desse país nos últimos, sei lá quantos anos aí, 30, 40 anos. Então a nossa oração é para Deus nos dar graça e sabedoria para a gente, sabe, gastar tempo com coisa útil. Por exemplo, buscando um candidato honesto. Não o que roubou menos, mas um que não tenha roubado. Olha, não tem nenhum deles que não roubou, então não vote. Entende? Mas não é só honestidade, né? A gente tem também que buscar pessoas que tenham como objetivo o povo. Mas, a princípio, para começar, tenha isso na cabeça, né? Se o sujeito roubou ou está debaixo de investigação, né? Porque, veja bem, eu não estou debaixo de investigação nenhuma sobre roubo, porque não há dúvida. Agora, se a pessoa tem, olha, está sendo investigado, porque há uma dúvida. Mas na dúvida nós vamos acusar ele. Não, na dúvida nós não vamos elegê-lo. Então quem tem que investigar o candidato é você. Entre, procure a história desse sujeito. E pode ser uma mulher esse sujeito, né? Verifique se ele tem passado de corrupção, passado de quem se omite, né? Não adianta falar, olha, eu não sei, ele era meu empregado, mas eu não sei que ele roubou, mas se ele era seu empregado, procure descobrir
descobrir quem é essa pessoa em quem você quer votar. A gente não pode se esquecer que nós temos que amar o que Deus ama e detestar o que Deus detesta. Tem gente que tem medo de detestar o que Deus detesta. Ah, não, mas isso não é amor ao próximo. Não, nós temos que ter amor. Mas se Deus detesta, eu não posso ter medo de detestar. Por exemplo, Deus detesta os falsos mestres. Eu detesto também. Deus detesta aqueles que ficam mentindo. Eu detesto também. Então, amar o que Deus ama e detestar o que Deus detesta. Ora, quem é que comanda, dirige a sua vida? É você ou é a vontade de Deus? Porque tem gente que quer comandar a vida, não quer que a vontade de Deus comande a vida dele. Então, primeiro você tem que definir essas coisas. Quem comanda a sua vida? Se for você, isso aqui que eu estou falando não resolve nada. Agora, se a vontade de Deus é que comanda a sua vida, como o apóstolo Paulo vivia, e ele narra isso lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, então vá buscar a vontade de Deus. Amar o que Deus ama e detestar o que Deus detesta. Mesmo que as pessoas não te apoiem, você não vai ser apoiado mesmo. Tem gente que quer o apoio do outro. Eu não busco o apoio de ninguém. Eu amo o que Deus ama, busco amar o que Deus ama e detesto o que Deus detesta. Busco detestar o que Deus detesta. Pouco importa se você vai concordar ou não. Paulo vivia assim. Ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso faz parte na hora que a gente vai votar. Esse sujeito, quando eu digo sujeito, eu repito, estão... Gente, agora inventar, antes era homicídio, né? Eu não sei umas coisas que eu não consigo querer seguir. Homicídio é a morte violenta de qualquer homem. Quando se diz homem, fala-se em humanidade. Agora surgiram as feministas, não está certo. Homicídio é quando se mata um homem. E quando se mata uma mulher, é feminicídio. Faça-me um favor. Quando se está falando de humanidade, homem e mulher estão incluídos no homem, quando o contexto é humanidade. Entende? Então eu vou falar aqui homens me referindo à humanidade. Não precisa ficar toda hora aí a mulher, porque tem candidatas também, né? Ou uma ou duas, nem sei. Mas examine o que essa pessoa pensa sobre família, por exemplo. Examine o que ele pensa sobre família. Como é para ele a família? E não estou falando só para candidato a presidente, não. Nós vamos ter aí, para deputado, acho que renovação do Senado, uma parte lá, se eu não me engano. Então, quais os princípios morais deste candidato? O que ele pensa de moralidade? Porque hoje está jogado de lado, né? A moral e os bons costumes. Antes tinha moral e bons costumes.
Hoje todo mundo joga de lado isso. Sabe por quê? Porque ficou banalizado, viu, mulheres? Mulheres, vocês aparecendo na televisão, balançando a bunda. Ficou banalizado. Se vai falar de bons costumes, isso não se encaixa. Se vai falar de moral, isso também não se encaixa. E não quer dizer que eu seja um santarrão, não é isso. É que você tem que analisar quais os princípios morais desse candidato. Que você vê hoje, as cantoras que estão ganhando aí prêmios são as que balançam a bunda. Não são as que cantam bem, que têm boa voz, boa interpretação, cantam música. Não, tem que balançar a bunda. Aí ganha primeiro prêmio, faz propaganda, ganha dinheiro com publicidade. Que isso? O mundo está de cabeça para baixo mesmo. É a banana que está comendo o macaco. Então nós temos que analisar o que estas pessoas em quem nós vamos votar, o que elas pensam sobre família. O que é família? Se o sujeito pensa que família é qualquer pessoa, independente de sexo, morando junto, opa, você vai votar? Quais são os princípios morais? O que este candidato ou candidata pensa sobre esta famigerada ideologia de gênero? Isso é uma vergonha. Ah, porque o menininho pode usar o banheiro feminino, até ele decidir o que ele é. A menininha pode ir lá no banheiro masculino, até ela decidir o que ele é. Não, menino tem que usar banheiro de menino. Até porque o vaso sanitário de um homem é diferente de uma mulher. Não é? Porque o homem faz xixi em pé, de uma maneira geral. A mulher faz xixi sentada, de uma maneira geral, porque o homem e a mulher têm órgãos diferentes. Você está me entendendo? Então nós temos que saber o que esse sujeito pensa sobre ideologia de gênero. Justiça social. E justiça social, às vezes as pessoas acham que justiça social é só todo mundo ter emprego, é só todo mundo comer lá no Bom Prato. Não é isso, não é justiça social, não. Justiça social passa por um montão de outras coisas. E você precisa pensar. Hoje, vamos pensar. Hoje, se uma pessoa quiser dormir e fazer todas as suas necessidades em frente a uma porta de uma loja, de um banco, ninguém pode tirá-la de lá. Você sabia disso? Não pode. Você pode chamar a viatura vai vir ou nem vem, porque não pode tirar de lá. Aqui no Correio de Campinas, por exemplo, na Francisco Glicério, é uma vergonha aquilo lá. Aquilo é uma vergonha. Porque não é que o Correio não quer tirar, é que ele não pode tirar. O que esse candidato pensa de amparo aos desamparados? Entende? Precisa pensar na hora de votar. Não é votar porque o sujeito é bonitinho, porque ele fala bem. Isso que eu estou falando aqui, Tiago escreve na sua carta, no capítulo 4, no versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então você tome cuidado.
com os partidarismos, com as propagandas, que são até razoáveis e parece que vão transformar tudo, mas que ao mesmo tempo promove as causas que Deus odeia. A gente não pode, irmão, de jeito nenhum, sacrificar princípios cristãos para ganhar a amizade do mundo. Não podemos. E temos também que analisar o caráter e a competência do candidato. Caráter e competência do candidato. Porque para Deus não há esta dicotomia entre caráter e competência. O que seria melhor para você, por exemplo, um governante de bom caráter, mas incompetente, ou um mau caráter, mas competente? O que é melhor? Um sujeito bom caráter, mas é incompetente, ou um mau caráter competente? O que é melhor? Não, você não vai responder para mim. Responde aí para você. Se você estiver ouvindo com alguém, pergunte para a pessoa e fale para a pessoa perguntar para você. Responde aí um para o outro. Responde para você o que é melhor, um governante bom caráter, mas incompetente, ou um governante mau caráter, mas competente? Eu não sei que resposta se deu, mas a resposta cristã é nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não podemos votar nem no bom caráter incompetente, nem no competente e mau caráter. Nós não podemos votar em nenhum dos dois. E isto vale também para os líderes das igrejas. Isso vale também. Então não há essa dicotomia entre caráter e competência. Isso vem lá do Velho Testamento, né? Você vê que quando Moisés foi escolher os líderes, Jetro afirmou que as características desses líderes deveriam incluir tanto capacidade quanto temor a Deus. Está falando, é claro, no conceito judaico, que está no Velho Testamento. Para nós, é no conceito cristão, porque o conceito cristão também está intimamente ligado ao temor a Deus. Não há como o sujeito, ele é um bom caráter, é um sujeito maravilhoso, mas é incompetente, não sabe nada. Não adianta! Você contrataria esse sujeito para ser o administrador da sua empresa? Ele é bonzinho, mas é ruim de trabalho. Você contrataria? Olha, ele é bom, hein? O sujeito é bom. O problema dele é que ele não tem caráter. Bobear, ele rouba. Você contrataria? Não, você não contrata nenhum dos dois. E a gente não pode esquecer que um presidente, né? Aliás, quem não deveria esquecer seriam os candidatos, né? Eles são empregados, eles são funcionários de cada cidadão. O que é o presidente da República? Ele é um funcionário, ele não pode ter privilégio nenhum, porque ele é um funcionário do povo. Você acha que o presidente da República tem carro, tem 3, 4 palácios para morar, gasta não sei quanto por mês de comida, enquanto o povo morre na fila do hospital? Você vê que a coisa está errada.
O presidente ganha 35, 40 mil, enquanto o aposentado mal consegue ganhar, ou come, ou compra remédio. Está errado. Isso nós temos que pensar na hora de votar. Dá uma lida em Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Êxodo 18, 21. Outra coisa, irmão, irmã, você pode até não estar concordando comigo, é um direito que você tem. Eu estou passando para você as referências, os endereços bíblicos para você verificar o que eu estou falando. Não vote. Não vote porque o sujeito é cristão. Ah, eu vou votar porque ele é crente. Eu vou votar porque ele é daquela igreja enorme lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo. Que gente! Olha, ele é pastor lá naquele... Não vote assim. Você deve conhecer algumas pessoas muito dedicadas a Jesus, mas que não têm capacidade nenhuma para gerir um negócio. Você deve conhecer pessoas muito dedicadas a Jesus, mas não consegue gerenciar as suas próprias finanças. Como é que um sujeito desse vai administrar um país? Tem gente que acha que só porque é cristão, ele já está qualificado para um cargo. Tem cristão que acha, eu sou cristão, eu tenho que trabalhar na melhor empresa, ter o melhor cargo e ganhar o melhor salário. Não! Se você não tiver capacidade, você não vai trabalhar na melhor empresa, não vai ter o melhor cargo e, obviamente, não vai ter o melhor salário. Não é porque você é cristão. Cuidado com esses candidatos, eu diria para você, depois eu digo. Cuidado com esses candidatos que ficam se auto-intitulando cristão. Primeiro que o cristão não tem nada que se envolver com política. Primeira coisa. Para governar, seja uma cidade, um estado, um país, precisa ter conhecimento. Precisa ter capacidade, precisa ter perfil administrativo. E o fato do sujeito se auto-intitular cristão também não quer dizer que ele é íntegro, não, viu? Porque está cheio de cristão por aí dando tombo nos outros, passando cheque sem fundo, comprando e não pagando. Olha, pastor, olha para mim, eu estou com tudo atrasado aqui, oro nada, você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro para pagar, porque na hora de comprar você teve a iniciativa de comprar. Não tem integridade. É claro que existem casos, que as pessoas são pegas de surpresa, mas eu estou falando de uma maneira geral. Então não é porque o sujeito se diz cristão que ele é honesto, não. Está cheio de cristão desonesto. É uma vergonha. Está cheio de pastor desonesto, pedófilo, que fica cantando as mulheres. Está cheio. Tem pessoas que a gente se apresenta como pastor, o sujeito fala, ih, meu Deus. Está cheio de gente tentando promover uma imagem própria, além da realidade. Mentem para os homens, mas não mentem para Deus. Cuidado com esses candidatos que se dizem, tem um aí que ele não sabe nada, ele não sabe falar, ele não tem formação, não sei o que, em nome de Jesus, como se isso fosse resolver ele administrar. Jesus não vai administrar o Brasil para ele, não. Primeiro, não se esqueça
que o nosso protetor, o meu, o seu, é Deus e não um governante cristão. Não, nós temos que ter cristão. As pessoas falam isso. Olha, tem hora que eu ouço, fico quieto, porque um embate, às vezes, já vê que a pessoa não vai conseguir entender. Nós temos que ter cristãos lá. Para fazer o quê? Eu não sou governado por um governante cristão, sou governado por Deus. Então não vote. Para ser sincero com você, era isso que eu ia falar aquela hora. Falei, vou falar no final. Não vote em cristão, porque o verdadeiro cristão não vai se envolver em política. Porque nós temos, olha, senador cristão, deputado federal cristão, deputado estadual cristão, governador cristão, prefeito, vereador, tudo cristão. E a coisa vai de mal a pior, não melhora. Sabe por quê? Porque não adianta. Não adianta. Eu diria para você, não vote em candidato cristão. Esta seria a minha posição para você, mas você faz o que você quiser. Agora, só não vai votando no sujeito porque ele se diz cristão. E daí? E daí? Está cheio de, né? Político, candidato, foi preso e se diz cristão e é candidato de novo. Cara de pau. Cristão, cara de pau. Depois que você ouviu tudo isso que eu estou falando aqui, talvez você esteja pensando assim: eita, então não tem quem votar. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Eu decidi, eu tenho a minha decisão. Ao passar por este crivo, por este filtro, eu já tenho a minha decisão, mas é minha. Qual desses candidatos aí? Olha, a gente não deve ir longe. Nós temos aqui em Campinas um prefeito que, em determinada altura, se disse cristão. Vereadores que se disseram cristãos. Olha como é que está a nossa cidade. Eles estão lutando por aquilo que Deus ama. Olha a saúde aqui em Campinas. Se você acha que eu estou exagerando, não, pastor, é meio exagerado. Ora, dá um pulinho lá no Hospital Ouro Verde, que TETT, pronto-socorro está fechado. Olha o problema que nós estamos tendo aqui com aquela empresa que estava administrando lá. Agora ninguém fez nada, né? Cadê os vereadores cristãos? O que eles fizeram? Porque qual que é a função de um vereador? Não é puxar o saco do prefeito. Não é nem ser a favor e nem contra o prefeito. A função do vereador não é ser a favor e nem ser contra. Ah, eu sou partidário. Não, você não pode ser partidário de prefeito. Eu sou contra o prefeito. Você não pode ser contra o prefeito. A função do vereador é fiscalizar o prefeito e criar mecanismos para que esse prefeito possa governar melhor, governar mais para o povo. Então, aonde estavam os 33, né? Acho que são 33 prefeitos aqui em Campinas, vereadores, acho que são. Onde estavam os 33 enquanto estava dando aquele sururu lá no Hospital Ouro Verde? Aonde estão os vereadores que não conseguem nem fazer o prefeito tapar o buraco das ruas?
vê carro oficial para baixo, para cima, tudo carro novo, hein? Opa! Você tem carro? Eles têm. Tem carro, tem verba, tem até verba de correio. Não é pouco, não. É bastante. Então, o presidente, ele tem que lutar por aquilo que Deus ama. Um presidente cristão, então, né? Um prefeito cristão tem que lutar por aquilo que Deus ama. Um vereador, qualquer político que se diga cristão tem que partir em cima para lutar por aquilo que Deus ama. É isso que você vê? Irmão Aristides, não adianta, sabe, a gente escrever. Eu concordo com você. São todos farinha do mesmo saco. Mas quem colocou esta farinha dentro do saco fomos nós. A gente sabe que é farinha do mesmo saco. Por causa disso que na hora de eleger nós temos que pensar em tudo isso que eu estou falando aqui. Ah, ele é tão bom, olha lá do meu bairro, ele é meu vizinho. Olha, a minha vizinha, que é comadre do sujeito que trabalha lá no mercado, que pediu para eu votar. Não faça isso. Pastor, mas... Ou então não vote, pô. Se for para você votar assim, por aparência, não vote. Não vote. Agora nós temos aqui, daqui a pouquinho aí, né? Mês que vem, nós estamos em setembro praticamente, eleição. Pense. Não vai votar porque no Facebook todo mundo fala desse, todo mundo fala o que quer. A internet é uma terra de ninguém, essa é a verdade. Cada um fala o que quer. Tem coisas boas, mas cada um fala o que quer. Cada um defende o que quer. Isso aqui é uma democracia. Meia boca, mas né? Uma democracia que você é obrigado a votar. É meia boca. Então, não vá nessa, não. Você é responsável pelo seu voto. Então, olha, eu me interessei por esse candidato. Muito bem. Vá pesquisar sobre a vida dele. Use a internet para pesquisar sobre a vida do candidato. Não é para ficar entrando em site disso, site daquilo. Pesquise. Veja o que é verdade, o que é mentira. Aí vote. Porque não adianta dizer, não, Deus vai me guiar. Não! Deus vai te ajudar a querer se ajudar. Tem pessoas que ainda continuam achando que oração é palavra mágica. Porque tem aí os mercenários, os velhacos que continuam ensinando isso, né? Que oração é palavra mágica. Ao invés de usar abracadabra, usa em nome de Jesus. Não é isso. A responsabilidade é nossa. Agora, não se esqueça, o cristão não é governado por um governante. Ele é governado por Deus. Não se esqueça disso. Não adianta discutir mesmo. Não, aquele é melhor, aquele é pior. Não, é cada um de nós que tem que buscar isso. Cada um, você tem que buscar, eu tenho, a outra pessoa tem. Acontece, né? Que eu falo aqui, algumas pessoas ficam bravas, né? Os países aqui, as pessoas gostam de novela. Ao invés de ler a Bíblia, elas querem ler lá, ver a novela A Vida de Jesus, mesmo que seja um negócio hollywoodiano, é isso que elas querem. Ao invés de ler a Bíblia, elas querem ver a novela Rei Davi. Não querem ler, elas querem ver, lá é mais fácil. Cansa menos. E na hora de votar é a mesma coisa. Ninguém
quer ver o debate, apesar que esses debates também não. Né? Mas se a gente seguir esses caminhos aqui, nós vamos reduzir muito a possibilidade de erro. Pastor, mas eu faço isso, o outro não faz. Não se preocupe com o outro, faça você. Faça você. Oriente sua família, seu esposo, sua mãe, seus filhos a fazerem o mesmo. Não diga para eles em quem eles devem votar. Oriente-os a buscar caráter e capacidade. As duas coisas não podem estar separadas. Caráter tem que andar junto com capacidade. Não, nós vamos malufar tudo de novo. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, que os meus irmãos e irmãs possam cuidar das suas vidas, cuidar das suas famílias, não só se revoltando, mas escolhendo. Agora é hora de escolher. Não quero ninguém. Não vote em ninguém. Escolhi, não achei ninguém. Não vote em ninguém. Mas o outro não é problema de quem votou, o problema é seu também, nós fazemos parte, né? Mas pelo menos nós vamos criando uma consciência política verdadeira, que foi empanada por anos e anos. Ajuda-nos, ó Deus querido, a termos sabedoria e capacidade. Continua falando conosco, livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.